Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos continuar falando sobre redução de dimensionalidade e discutindo um dos métodos mais populares para redução de dimensionalidade, que é chamado de análise de componentes principais, ou PCA. A análise de componentes principais, ela se baseia nesse conceito que é chamado componente principal. Então, a ideia, como já foi mencionado em termos de redução de dimensionalidade, é buscar uma base R-dimensional que melhor captura a variância dos dados. E aqui é importante nós entendermos essa intuição. Como nós mencionamos anteriormente, quando você realiza a redução de dimensionalidade, o seu objetivo é, ao mesmo tempo que você tem menos atributos, você quer preservar ao máximo a informação contida nos dados. Uma estratégia que é utilizada pelo PCA, ela se baseia no conceito da variância. Ou seja, se você escolher uma dimensão onde o dado será representado e esta dimensão for tal que a variância deste dado seja máxima, o que isso significa? Que nós conseguimos escolher aquela direção na qual as diferenças entre os pontos é a mais preservada. Então, dessa forma, nós vemos a variância como uma métrica de sucesso na escolha de cada uma das dimensões que nós vamos utilizar. A direção, então, com a maior variância projetada é chamado primeiro componente principal. Há uma direção ortogonal a ela, tendo em vista que nós buscamos uma base R-dimensional que captura a segunda maior variância projetada, é chamada de segundo componente principal, e assim por diante. Um outro conceito que é muito importante aqui é que nós vamos também demonstrar que a direção que maximiza a variância é também aquela que minimiza o erro quadrático médio. Que aí, nesse caso, nós vemos aí essa dualidade que é o que nos interessa, ou seja, nós, através da variância, nós não só preservamos ao máximo as características, as diferenças entre os pontos, como também minimizamos o erro de aproximação desse espaço R-dimensional buscado. Bom, formalmente, nós buscamos então encontrar um vetor unitário U que maximiza a variância projetada dos pontos, seja D a base centralizada e seja sigma a sua matriz de covariância, como já visto anteriormente. A projeção de xi em U é dado por x' I. Aqui nós temos exatamente a projeção dele sobre a base U, que de forma simplificada pode ser dada como AI que multiplica U, uma vez que U transposto xi é igual a I. Nós realizamos então isso sobre todos os pontos e a variância projetada ao longo do vetor U, ela é o quê? Ela é exatamente a soma dos quadrados das diferenças entre cada ponto projetado e a média projetada, né? E aí tudo isso dividido por 1 sobre n, nós equacionamos isso em termos de U e x, e chegamos a essa formulação aqui, onde a variância projetada ela é a matriz, o vetor U transposto multiplicado pela matriz de covariância multiplicado pelo vetor U. Ou seja, o nosso vetor de base ótimo U, que maximiza a variância projetada, está sujeito a essa restrição que U transposto U é igual a 1, e a função de maximização ela é dada por essa expressão aqui, expressão JU, onde ela tem exatamente a variância e ela usa um artifício que vai aparecer em outros cenários, que nós acrescentamos um valor alfa aqui, onde esse valor alfa, ele eventualmente vai desaparecer, né? Isso é conhecido como uma estratégia lagrangiana, onde nós temos o transposto U menos 1, já que, né, você aceita essa restrição, então esse termo zeraria, e o alfa ele também seria zerado aqui nesse caso, mantendo a maximização da nossa função original, que é da variância. Por que nós usamos esse artefato?
Porque, na verdade, quando nós utilizamos esse artefato, ele facilita a nossa solução. Tá? Então, nós podemos resolver essa função JU, maximizar a função JU, se nós calcularmos a sua derivada com relação a U e zerarmos essa derivada, como é de praxe. Né? Então, nós temos aqui a derivada da função J em relação a U, que vai nos dar UT sigma U, ou seja, essa é menos alfa UT menos U, que é a original. Tirando a derivada, nós temos 2 sigma U menos 2 alfa U é igual a 0. Simplificando dos dois lados, nós temos que sigma U é igual a alfa U. Essa expressão ela é muito tradicional e muito explorada no âmbito da álgebra linear. Basicamente, ela é a equação que define autovetores e autovalores. Então, aqui nós temos a matriz de covariância, nós temos aqui o autovetor, o alfa é o autovalor e nós temos aqui o autovetor novamente. Vamos relembrar em um minuto esse conceito de autovetor e autovalor. Todas as vezes que nós multiplicamos uma matriz por um vetor, este vetor ele não é preservado, entre aspas, ou seja, aquela matriz ela promove uma transformação no vetor que, em geral, ele vai passar a apontar para uma outra direção. Os autovetores eles têm uma propriedade extremamente interessante. Ao multiplicarmos uma matriz por aquele autovetor, o resultado, em termos de direção, é idêntico ao autovetor, que podendo ser escalado por um valor que é conhecido como autovalor. Então, isso é exatamente a essência dessa equação, ou seja, ao multiplicarmos uma matriz arbitrária, tem algumas limitações que a gente vai ver no futuro, uma matriz por um vetor U, se o resultado é o próprio vetor U escalado por um valor definido aqui por essa equação, então nós temos aqui um sistema de autovetores e autovalores. Ou seja, o alfa ele é um autovalor da matriz de covariância sigma com o autovetor associado a ele. Tomando o produto interno de U em ambos os lados, nós temos que a variância que nós buscamos em termos numéricos, ela nada mais é do que o autovalor. E aí, o conjunto de autovalores que são possíveis de se extrair de uma matriz de covariância, nesse caso, ele é finito. Mas como nós buscamos maximizar a variância, então, nesse caso, nós queremos o maior autovalor, que vamos chamar de lambda1. E o autovetor dominante, o 1, que é associado a esse autovalor, que especifica a direção de maior variância, que é chamado o primeiro componente principal. Tá? Aqui nós vemos novamente aquela figura, ou seja, nós verificamos aqui visualmente que este vetor ele é aquele que possui o maior espalhamento dos pontos e ele é definido a partir da matriz de covariância, ele é exatamente aquele associado ao maior autovalor, que vai, portanto, promover a maior variância, como nós acabamos de ver. Uma observação interessante aqui é que quando nós olhamos o problema sob a perspectiva da minimização do erro quadrático, nós vemos que a direção que maximiza a variância projetada também é aquela que minimiza o erro quadrático médio. Ou seja, a condição de otimização do erro quadrático médio, ela é o quê? MSE de U é o somatório aqui das normas dos vetores de erro para todos os pontos, que são o quê? Exatamente a norma da diferença entre xi e x'I, que são os pontos x e a sua projeção já definidos, que vai nos dar exatamente o somatório das normas de xi menos o transposto sigma u, que é exatamente a nossa variância aqui. Tá? Então nós temos aqui, uma vez que o primeiro termo é fixado para a base de dados D, nós vemos que a direção U, que maximiza a variância, também é aquela que minimiza o erro quadrático médio. Por quê? Porque isso aqui é a variância. Se nós, ao calcularmos isso, nós temos aqui, nós queremos exatamente
calcular em termos da variância, nós vemos aqui a variância, o traço da matriz de covariância, que é o somatório das variâncias dimensão a dimensão. Então, quando nós olhamos essa direção 1, que minimiza o MSE, na verdade, ela é o quê? Ela é a variância dos dados menos a maior variância aqui, o maior componente, que nada mais é que o lambda 1. Ou seja, quando o MSE ele é a variância dos dados menos lambda 1, nós devemos escolher, e a variância dos dados é igual para todos os autovetores e autovalores, nós devemos escolher aquele maior autovalor, porque ele vai minimizar o erro quadrático. E aí nós passamos a trabalhar com essa dualidade, ou seja, aquele vetor que maximiza a variância também é o que minimiza o erro quadrático. Nós podemos então generalizar esse conceito para duas dimensões, e o subespaço bidimensional que melhor captura a variância em D, ele vai ter os dois autovetores U1 e U2 que estão associados aos maiores autovalores lambda1 e lambda2, respectivamente. Então, seja U2 uma matriz composta dos dois vetores U1 e U2 que correspondem aos dois componentes principais. Dado um ponto xi pertencente a D, as suas coordenadas projetadas são calculadas da mesma forma, só que ao invés de falarmos de pontos, estamos falando de matrizes bidimensionais aí, com duas dimensões. Seja o dataset projetado 2D, a variância projetada de A ela é dada como que? Exatamente U1 transposto sigma U1, U2 transposto sigma U2, que nada mais é, no fim, do que lambda 1 mais lambda 2. Da mesma maneira, os dois primeiros componentes principais também minimizam o erro quadrático médio em duas dimensões, como está colocado aqui dentro desse processo. Qual que é o nosso aprendizado? É que, na verdade, como esses vetores, esses autovetores, eles são ortogonais entre si, então isso nos permite simplesmente somar a sua variância, a variância em cada uma dessas dimensões, que elas vão compor a variância total que nós estamos buscando. Aqui nós podemos ver visualmente a importância desse processo. O subespaço ótimo que maximiza a variância e minimiza o erro quadrático, enquanto que há um subespaço ou múltiplos ou infinitos subespaços não ótimos que capturam menos variância e tem um erro quadrático médio maior. Então aqui nós temos o plano que minimiza o erro quadrático e maximiza a variância, ou seja, o espalhamento dos pontos sobre o plano. E aqui nós temos um outro plano que visualmente é fácil de nós vermos o quanto que os vários pontos estão distantes deste plano e o volumoso erro que surge dentro desse processo aqui. Bom, mas o nosso objetivo original era encontrar a melhor aproximação R-dimensional. Nós já vimos aqui a questão da aproximação unidimensional, da aproximação bidimensional, e não é difícil imaginarmos como que a aproximação R-dimensional vai ser implementada. Basicamente, nós seguimos a utilização dos autovetores e autovalores na ordem não crescente dos autovalores, de maneira que nós podemos construir uma base R-dimensional para qualquer valor de R que seja menor do que D. Então aqui nós temos todos esses autovalores, nós escolhemos os R maiores autovalores, que vão fazer o quê? Vão maximizar a variância e minimizar o erro quadrático. Nesse sentido, a gente passa a ter a variância total projetada em cima desses autovetores, e aí nós passamos a ter uma base de dados que é formada pelas coordenadas dos pontos projetados no espaço R-dimensional, que nada mais é que o somatório dos autovalores associados aos R primeiros autovetores aqui. E da mesma forma, o erro quadrático médio, ele também passa a ser o quê? Nada mais nada menos que o somatório de todos os lambda menos o somatório dos primeiros R lambda que são colocados aqui. A escolha da dimensionalidade, então,
ela usa um processo da fração da variância que é capturada. Como nós vimos, essa variância ela é capturada de forma incremental a partir do maior alto valor para o menor alto valor. Então, essa fração ela nada mais é que a soma dos R alto valores sobre a soma de todos, sobre a variância total da base de dados. E dado que a gente tenha um limiar alfa a ser alcançado aqui, nós vamos considerar tanto os alto-valores quanto os que forem necessários para que nós superemos alfa, por exemplo, 0.9, 0.95. Aqui nós vemos então uma síntese do nosso algoritmo, tá? Onde vocês vejam que a parte computacionalmente intensa dele é exatamente o cálculo dos alto-valores e dos alto-vetores. Aí nós temos o cálculo das várias frações possíveis de variância total. Nós escolhemos o menor R de tal forma que o limiar alfa seja satisfeito. A partir daí nós temos a base reduzida e nós já temos o dado com a dimensionalidade reduzida simplesmente pela aplicação da base reduzida aos dados, fazendo as novas projeções. Um exemplo simples, temos aqui 3 dimensões da flor íris. Chegamos a essa matriz de covariância aqui, considerando as 3 dimensões. Nós temos então 3 alto-valores, onde o primeiro é 3.662, o segundo é 0.239, o terceiro é 0.059. Notem como que a variância ela reduz aqui nos vários casos. Nós temos também os alto-vetores associados em cada caso. E a nossa variância total então é 3.96. A função f de r, ou seja, considerando apenas o primeiro alto-vetor e alto-valor, nós temos 92,5. Considerando o primeiro e o segundo alto-vetor e alto-valores, nós temos 0.985 e os três a gente tem a variância total, como era de se esperar. Ou seja, para que nós tenhamos, por exemplo, a capacidade de capturar um alfa de 0.95, nós temos que considerar pelo menos 2 dimensões nesse caso. E isso nos daria uma redução de dimensionalidade com uma manutenção da variância explicada pelo modelo ou realmente levada em consideração pelo modelo. Aqui, uma coisa interessante nós notarmos é que quando você realiza, quando você utiliza o R, ele se torna igual ao D, o que você consegue é encontrar uma base de mesma dimensionalidade da original, mas onde a variância é maximizada. Isso também pode ser útil não para fins de redução de dimensionalidade, mas para tornar as diferenças entre os pontos mais explícitas e facilitar o trabalho de modelagem. Uma observação importante que nós vamos verificar no futuro e discutir é que a matriz de covariância de uma base ótima nesse caso, ela tem apenas a diagonal. E quem fica na diagonal dessa matriz de covariância são exatamente os alto-valores, na ordem não decrescente de ocorrência deles. Tá? Bom, aqui nós temos então uma projeção de dados bidimensional. Nós vemos que esses dados eles ficam mais separados, considerando aqui o primeiro e o segundo vetor. Toda a variância não é explicada, porque ela viria no terceiro vetor aqui, mas nós percebemos que há uma distinção clara entre esses dois valores aqui, como a gente já tinha visto anteriormente, embora duas das flores fiquem bastante confusas desse lado aqui. Geometricamente, a gente pode ver o PCA também de uma forma muito interessante. Tá? Quando o R é igual a D, o PCA ele corresponde, como a gente acabou de ver, a uma mudança de base ortogonal, de tal forma que a variância total é capturada pela soma das variâncias em cada uma das direções. E todas as covariâncias são nulas. Tá? Ou seja U a matriz ortogonal D por D, que contém os vetores, os autovetores aqui, de tal forma que a inversa de U é igual a U transposta. Seja o lambda maiúsculo aqui a diagonal, a matriz diagonal que contém lambda 1 a lambda D, que é a matriz diagonal de alto-valores. Cada componente principal corresponde a um autovetor da matriz de covariância sigma, que aqui voltamos àquele ponto que nós já tínhamos falado lá atrás, e que pode ser escrito de forma compacta
usando essa matriz grande lambda aqui, ou seja, sigma U, que é a matriz de vetores da base ortonormal, multiplicado por U, vezes a matriz sigma grande, que implica que sigma é igual a U, sigma lambda grande, U transposto. Ou seja, o lambda grande representa a matriz de covariância na nova base, e nessa nova base a equação x transposto sigma menos 1, x é igual a 1, que define uma elipse d-dimensional. Os autovetores UI pertencentes a sigma, ou seja, os componentes principais, são as direções dos principais eixos dessa elipse, e as raízes quadradas dos autovalores nos dão os comprimentos dos eixos dessa elipse. Aqui nós vemos, dados pontos, o contorno da elipse, que nós temos aqui para as 3 dimensões, e aqui nós percebemos que, ao utilizarmos no fim apenas os dados projetados em U1, U2 e U3, nós temos uma elipse que ela se adequa perfeitamente aqui aos eixos, como se estivesse centralizada. Bom, com isso nós concluímos aqui a discussão sobre a técnica PCA, análise de componentes principais, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a versão kernel dessa técnica.